Boa noite, amantes do Carnaval de São Paulo, amantes do Carnaval do Brasil. Hoje teremos uma live com duas mulheres incríveis, fazendo parte aí da comemoração dos mês das mulheres. Então, nesse mês, vamos tentar trazer mulheres que fazem realmente parte do Carnaval, mulheres coreógrafas, intérpretes, entre outras. Hoje tenho Yáscara, Ana Paula Lessa e Yáscara Manzini. Yáscara, coreógrafa de comissões de frente aqui em São Paulo, trabalhou na X9, trabalhou no Camisa Verde, e temos Ana Paula Lessa, coreógrafa no Rio de Janeiro, de mestre sala e porta-bandeira, trabalha na Império da Tijuca e na Grande Campeã Mangueira. Duas mulheres incríveis. Vou começar com a Yáscara, colocando ela aqui na tela. Boa noite, Yáscara! Boa noite, Eric. Boa noite, quem está assistindo a gente. É um grande prazer estar aqui no Amantes do Carnaval de São Paulo, principalmente nessa comemoração do Dia das Mulheres, junto com você e com a Ana Paula, que vai chegar. Muito feliz em ter você aqui, Yáscara. Sou um grande fã seu, do seu trabalho. Você fez comissões maravilhosas. Tá de parabéns por todos os lugares onde você trabalhou. Gosto muito do seu trabalho. Muito obrigada, nossa, muito obrigada mesmo. E agora vamos trazer aqui Ana Paula Lessa. Boa noite, Ana! Boa noite, pessoal. Boa noite, amantes do Carnaval, Eric, Yáscara. Boa noite, obrigada pelo convite. Realmente é uma honra estar participando aqui com vocês, com pessoas, com a Yáscara, que tem uma história incrível aí no Carnaval de São Paulo. Eu acompanho pouco o Carnaval de São Paulo, mas já soube do seu trabalho, com o Eric, pelo trabalho que faz também, incrível. Somos amantes dessa arte, né? Então é uma honra estar aqui com vocês. E no mês de março, e na pandemia, né? A gente podendo estar em contato com todo mundo dentro de casa. Sei que São Paulo está passando um aperto aí, então também é bom estar aqui conversando de coisas alegres nesse momento. Levar um pouquinho de alegria, né, para o pessoal em casa. Sim, estamos precisando de alegria, estamos precisando de carnaval. Yáscara, como foi ficar 4 dias sem carnaval? Como você passou aqueles 4 dias em que você está envolvida dentro da folia, só que esse ano foi bem diferente? Ai, não sei se por conta desse contexto todo, né, a gente já foi se preparando em relação ao carnaval, né, a não ter carnaval, a entender que nesse momento o ideal era não ter aglomeração. Lógico que a gente sente falta, porque não são os 4 dias, né, é toda uma preparação que é anterior, né. O mês de janeiro, basicamente, a minha família são os componentes de comissão de frente, a minha casa é ou a quadra da escola de samba ou o lugar onde a gente está ensaiando. Então, assim, deu um sufoco, eu estou com muita saudade das pessoas que trabalham comigo, e, assim, foi bem doído, mas necessário. Ana, como é que foi ficar esses 4 dias em casa, 4 dias de carnaval, em que você também não desenvolveu seu trabalho, não estava lá na Matriz Sapucaí, onde acaba virando aí, pelo menos entre janeiro e fevereiro, a nossa casa? Aqui eu vou repetir um pouco, foram 4 dias longos, né? Vieram de 5 meses de espera, 5 meses sem encontrar as pessoas que eu estou habituada nessa temporada de pré-carnaval, sem encontrar os casais com que eu trabalho, né? Nós temos uma proximidade muito grande, né? É um quesito de 2 pessoas só, então o casal com a coreógrafa é tipo, praticamente um só, né? Uma pessoa só, nós estamos sempre muito juntos. Então, isso fez muita falta na vida da gente, assim, na minha principalmente, mas a gente se falava diariamente. Mas, gente, o conflito
entre a nossa segurança, a segurança coletiva, contra a falta de trabalho de tanta gente que a gente conhece, sabe? Não só da gente, né? Mas daquele barracão que a gente sabe que eu posso não conhecer cada um, mas eu me lembro do movimento e aquilo tudo foi pesado demais. Foram 5 meses de preocupação, de sofrimento, ainda está sendo, né? Porque o carnaval de 22 também a gente não sabe como vai ser diante de tudo que a gente está passando. E os 4 dias, quando finalmente chegou o carnaval, eu estava até mais tranquila, porque os 5 meses de processo de não carnaval foram muito intensos e me jogaram no chão, assim, né? Junto com todo mundo que está perto de mim do carnaval. Só que aí pertinho, na sexta-feira de carnaval, eu estava um pouco tranquila, mas aí eu encontrei o Renan, que é o mestre-sala da Império da Tijuca. Quando eu olhei para ele veio feliz, assim, me entregar uma coisa, não veio, né, com aquela cara triste e tudo. Mas quando eu olhei para ele, parece que desabou o mundo, assim, sabe? Veio aquela tristeza absurda mesmo da falta do carnaval, do que a gente podia estar vivendo. Enfim, foi tenso. Aí abriu a chave da tristeza, eu passei 4 dias estranhos, bem estranhos. Foi puxado. O que você acha das mulheres no carnaval em cargos chaves? Você acha que falta mulheres no carnaval mais coreógrafas, mais carnavalescas? Onde elas estão? Nossa, sempre bem-vinda a presença feminina no carnaval, né? Principalmente em cargos de comando, né? O carnaval, ele tem uma configuração que é mais masculina, de uma certa maneira, desde a época dos ranchos, dos cordões, né? As mulheres, elas chegam depois aí. E como, mesmo, sei lá, se for pensar enquanto protos comissões de frente, né, na figura da baliza de pau, as mulheres chegam muito depois, né? E ocupar cargos na diretoria também. Mas isso tem muito a ver com a própria história da construção do mundo no Ocidente. A gente vive numa sociedade que ela é patriarcal, né? E que as conquistas femininas basicamente se dão, começam a aparecer a partir da Revolução Francesa e tomam tônus mesmo depois da década de 60. No meio das coreógrafas, assim, de comissão de frente, eu percebo que tem mais mulheres, né? Principalmente porque em São Paulo, de um certo tempo para cá, de uns 15 anos para cá, tem tido um contato muito grande com academias de dança. E normalmente são mulheres, as bailarinas, donas de academia de dança, que têm vindo para cá. Mas eu sinto muita falta, por exemplo, de carnavalescas, né? A única que eu conheço é a Dona Cida Urbano, e deixo aqui um beijo grande para a Dona Cida, que foi carnavalesca e é historiadora, pesquisadora do samba, né? Presidentas nós temos algumas aqui em São Paulo, né? Diretoras de harmonia, diretoras gerais de harmonia são poucas também, né? Ana, e no Rio? Então, historicamente, a gente não pode mudar muita coisa, né? A história segue seu curso, infelizmente, machista, né? Mas o Carnaval do Rio é um pouco diferente de São Paulo, é triste, né, gente? Mas graças a Deus que a gente está acordando. Temos um longo caminho ainda, né? Mas acredito que as novas gerações já tenham mais direitos, assim, né? Já conquistamos muito, mas o caminho ainda é longo, infelizmente, é triste dizer. Mas aqui no Rio, carnavalesca, por exemplo, a gente tem uma grande professora mesmo, né? Não só de belas artes, de carnaval, que é a Rosa Magalhães, que é tida como a professora mesmo dos carnavalescos aqui, né? É uma mulher jovem, nós estamos falando de uma história recente, contemporânea, né? Uma senhora jovem, uma história, estou falando da história contemporânea, mas é uma mulher de muito respeito, né? Uma referência incrível aqui. Então, o Rio tem um pouco dessa diferença, mas os coreógrafos de comissão de frente, por exemplo, em sua maioria,
são homens. E aqui a gente tem um comportamento que é até bem curioso, que são casais, né? Casais mesmo, de vida, assim, parceiros na vida e na arte também. Então a gente tem muitas essa história de casais trabalhando junto em comissão de frente, se repete muitas vezes aqui no Rio, mas coreógrafo de casal é como a Yaskara falou, muitas vêm de escolas de dança, né, do balé, ou até mesmo jazz, ou mesmo da dança de raiz africana, e aí são mulheres, que é uma coisa muito bacana, eu fico muito satisfeita de ver as mulheres aí à frente disso, né? E também a porta-bandeira que carrega ali o pavilhão e carrega todo esse sentimento bem sagrado, né? Que o samba tem e tudo, esse link consagrado com a mulher, faz parte da mulher também, por isso que é uma porta-bandeira. Então, nada melhor que uma mulher para entender o papel da outra ali, né? E quanto diretoria e papéis importantes dentro de uma escola de samba, eu tenho um exemplo muito forte na Mangueira de grandes mulheres, né, à frente de tantos projetos, de tantas iniciativas na escola e na comunidade. São mulheres muito fortes para a história do samba mesmo. Então, é um motivo para a gente se orgulhar aqui, não só no Rio de Janeiro, né, mas no Brasil todo. São as matriarcas aqui do samba, junto com Mangueira, Portela, enfim, várias delas. Mas, presidente, eu acho que São Paulo, vocês estão à frente aí. Presidente de escola de samba, né? As mulheres no leme disso aí mesmo. Agora temos aqui no Rio a Kátia, a Luiz e a Regina Celi. A Regina do Salgueiro, né? Que ficou muito tempo, acho que foram 3 mandatos, não foi? Se eu não me engano. E agora a Imperatriz, né? Imperatriz, que é uma história bem bonita também, né? É uma história de família, é super bonita, acho super bonita. Agora, uma pergunta para você. Como você chegou no carnaval? Como? Então, vim do balé e eu tinha uns amigos que trabalhavam já no carnaval há muitos anos, o casal Bejane. Eles ficaram muito tempo no Salgueiro e agora estão na Grande Rio. E o Hélio foi primeiro bailarino do teatro, né? E a Beth é bailarina clássica também. E eles começaram, na verdade, a história deles começou com um casal de mestre sala e porta-bandeira na Mangueira. E eles foram para a Mocidade, ele foi para a Mocidade e depois para o Salgueiro. Aí já com comissão de frente, né? Mudou o segmento. E a Beth trabalhava com um casal de mestre sala e porta-bandeira do Salgueiro, ali próximo do Hélio, na comissão de frente, né? Fazia uma boa equipe ali da frente da escola, essa integração é bem interessante. E aí, o Chiquinho tinha assumido a Mangueira em 2014 e estava montando a estrutura, a equipe dele, né? Montou o primeiro casal, Rafael Rodrigues e Esquel Jorge, um casal novo, né? E ele precisava de um olhar mais atento. Aí ele pede para a Beth Bejane, para a Regina Celi, na verdade, ele pede a Regina uma ajuda ali, quem que ele poderia colocar no casal, e ela pergunta para a Beth, e a Beth me indica, porque é minha amiga, e, enfim, confiava em mim, eu nunca tinha trabalhado, eu falei, eu não sou capaz, nem vem, isso é muito difícil, é muita responsabilidade, esse negócio de ser julgado não é comigo, que eu fico em pânico desse negócio, é muita responsabilidade para uma escola e tá, para uma pessoa diante da escola. Ela falou, não, eu confio que você vai ter responsabilidade, a maior responsabilidade que precisa para trabalhar com isso, e vai ter um olhar atento. E assim a Beth me leva para trabalhar com o casal de mestre sala e porta-bandeira, né? Ela, Rafael e Esquel são os meus professores ali para coreografar casal de mestre sala e porta-bandeira. Então eu sempre falo que o primeiro ano, 2014, o primeiro não, desde 2014 o trabalho é feito a 3 mãos, né? Deles 2 e a minha. Eu estou ali como uma diretora mesmo de movimento. Eles que conhecem os passos, né? Então eles que me dão os passos e eu vou escolhendo, vou montando e tudo. Então a arte é deles, né?
Eu só estou ali para contribuir. É assim que eu chego no carnaval. Antes disso, a Beth já tinha me pedido uma ajudinha no Salgueiro, com a Gleice Simpatice de Clay, só para desfilar com ela, porque ela precisava de uma pessoa de confiança também, para acionar o mecanismo da fantasia do casal. Eu desfilo a primeira vez com ela, e no ano seguinte eu fico com o casal da Mangueira. Foi, gente, já na Mangueira, assim. Foi puxado, mas foi bem, deu tudo certo, graças a Deus. Mas é assim que eu chego. Eu sou do balé, só era fuliã, mais nada. E já acostumou com o quesito? Agora aquele chão é meu também, gente. Eu sou sambista. Não tem como não. Eu amei e faço com muito gosto, com muita honra. Sou apaixonada. Agora tenho uma outra visão, né? Infelizmente não sou mais fuliã, que eu gosto também. Sempre gostei de escola de samba, de assistir, nunca de pular em bloquinho e tudo. Mas agora eu não tenho mais esse tempo, mas acho que a troca foi maravilhosa, porque eu amo o meu trabalho. Eu gosto de tudo que envolve o trabalho, eu só não gosto de ser deles serem julgados, né? Eu fico muito triste, porque a arte é muito difícil de ser julgada, né? A gente acredita naquilo. A arte não foi feita para ser julgada, né, gente? A verdade é essa. Então essa é a única parte ruim, mas tem que ser feita e a gente tenta levar com a maior... com o maior respeito, pensando também no que os jogadores pontuam, né, no que eles querem ver, no que eles acham que é ideal. Não se faz para eles, mas também levamos em consideração todos os pedidos deles, né, porque eles estão vendo de um outro prisma, tem um outro olhar, então a gente também precisa respeitar. Não dá para dizer que eles não entendem nada, né? É uma visão técnica também. E hoje em dia os desfiles também são técnicos, então é uma competição. Muito bem. E Asca, como que você chegou no carnaval? Nossa, eu cheguei um pouco por acaso. Eu não gostava de desfile de escola de samba, eu não gostava. Eu era o tipo de pessoa que falava que isso era uma perda de tempo gigantesca, que era o ópio do povo, que as pessoas tinham que pensar em política, que elas tinham que pensar em educação, que elas tinham que pensar em muitas coisas e não nessa esbórnia que era o samba. Pra vocês terem uma ideia, quando tinha 18, 19 anos, chegava o carnaval, tinha um cinema no centro que ele fazia todas as programações de filmes de arte. Eu me colocava os 4 dias assistindo. E aí eu moro na Zona Norte aqui de São Paulo, né? E hoje o quadro é diferente, mas há 20 anos atrás, a gente não tinha possibilidade de trabalhar sem ter que atravessar o rio, né? Você tinha algumas pequenas escolas de balé, tinha muitas escolas de samba, mas não era o meu universo. Então, a gente fazia parte, os artistas da Zona Norte criaram uma ONG, chamada Polo Cultural da Zona Norte, onde a gente tentava promover ações culturais para que a gente pudesse trabalhar do lado de cá do Rio, não precisasse se deslocar, que é o pensamento político da descentralização, né? E aí, numa dessas, no ano de 2000, a presidente da ONG, porque eu era coordenadora de dança da ONG, né? Falou, a gente vai precisar assistir o desfile de apoteose no Anhembi, porque tem os políticos que vão estar lá, tem comerciante e tal, a gente precisa ir lá conhecer as pessoas e vamos, está aqui o ingresso, está aqui o convite, está aqui o ingresso. Eu falei, não. Aquele bung na minha cabeça a noite inteira. Eu falei, bom, não vai ter jeito, vou, né? Pelo menos vai ter um uísque lá, porque a gente está no camarote, XYZ. Aí eu falei, vai ser legal, pelo menos tomar uísque. E aí, quando eu comecei a ver os desfiles, eu fiquei muito encantada com as comissões de frente. Aliás, o que me chamou a atenção no desfile foi a potência de comissão de frente, mestre sala e porta-bandeira. Eu acho que dos corpos são os corpos que mais ressoam para quem vem de uma formação eurocentrada, como foi a minha, que eu fui aluna do Teatro Municipal, né?
Tudo bem que eu fui desconstruindo meu corpo, eu fui aluna de Mercedes Batista, aí no Rio, de Marli Tavares. Então, assim, fui desconstruindo mesmo. Mas, assim, a princípio é o que mais chama a atenção, né, para mim. E eu vi nos corpos da comissão de frente uma verdade naquilo que eles estavam fazendo, que fazia muito tempo que eu não via na cena, nos teatros. E aí eu saí do sambódromo falando assim, um dia eu quero dançar numa comissão de frente. Isso foi, acho que, fevereiro, apoteose de 2000. E eu fazia parte de uma companhia chamada Balé de Arte Negra da UMES, né? Era a diretora assistente do Firmino Pitanga, da companhia, que era o diretor, e a gente tinha... era uma companhia de dança, mas tinha percussionistas e tinha uma cantora, e a nossa cantora era a Duda Ribeiro. No final do ano, a Duda chegou para mim e falou, Yaya, você não quer levar seu currículo no Camisa? O coreógrafo não está mais lá. Acho que tem tudo a ver com você. Aí eu falei, oba! Tinha ficado tão empolgada, né? E aí levei meu currículo, tive uma reunião com o diretor-geral de carnaval e fui aprovada para entrar, né? Mas eu não tinha noção do que era esse universo, tanto na questão da produção, dos modos e meios de criação, como da potência, assim, cultural que é uma escola de samba, né? Por isso que a gente está aqui nos bastidores, está falando assim, pensar a escola de samba só como competição é você tirar a força dela, né? Você superficializar algo, né? Não é uma mera competição, é muito mais do que isso, né? O trabalho na Mangueira é uma coisa maravilhosa, uma coisa assim que, nossa, o dia que eu fui, que eu conheci, eu fiquei de queixo caído. Assim, falei, meu, queria trabalhar aqui, queria, sabe? Porque te abre os olhos, você fala, é a escola de samba dialogando com a cidade, dialogando com as pessoas, né? Então, é ser escola, no sentido mais bonito e poético da palavra escola. E isso acontece muito no Rio, né, Yáscara? A escola de Sim. samba, ela fala com a comunidade. A gente tem essa diferença aqui em São Paulo, de ser algo o ano inteiro. Então, a Mangueira, ela é o ano inteiro, ela é aberta o ano inteiro. E talvez eu gostaria que houvessem escolas aqui em São Paulo que fizessem o mesmo trabalho. Aqui acho que eu saiba, tem só a Vila Maria, né, que tem um trabalho muito forte fora do carnaval, né? Eles têm, inclusive, escola hípica com trabalho de fisioterapia para deficientes. A Rosas de Ouro tinha um trabalho, eu não sei como é que está hoje, mas quando eu entrei no carnaval, ela tinha uma coisa muito forte, né? E eu acho que seria bem bacana retomar esse olhar, né? Porque também pensar comunidade é para a gente perder um pouco, né? Antes você falar assim, a comunidade Sim. sei lá, da Barra Funda, porque todo mundo que é no Camisa é da Barra Funda. Hoje não, você fala, comunidade do Camisa Verde, tem gente do Tatuapé, gente do Dom Bosco, gente de Suzano, que é outro município, gente que mora em Santana. Então também perdeu esse lugar que era do território, né? Do território. Que eu acho que no Rio ainda consegue preservar um pouco mais. Vai muita gente de fora, mas os territórios ainda são territórios dados, né, e firmes, né. Aqui a gente está sofrendo o processo de tirar as escolas dos lugares de origem dela por conta do crescimento imobiliário. É que nem a Ana pode falar melhor. Alguém tirar a Mangueira da Mangueira, do Morro da Mangueira. Do Morro da Mangueira. Algo que não vai existir. Mas aí você chegou no Camisa. Então, aí fui para o Camisa, cheguei no Camisa, fiz a primeira reunião com o diretor de carnaval, foi ok, aí marcaram a reunião com a equipe. E eu vinha da dança, já fazia balé clássico ainda, dançava balé, mas eu sempre fui mais moderninha, né? E então eu cheguei vestida de saia indiana, camiseta, cabelão, assim, bem meio riponga, né? Gente, os meninos olharam para mim e não botaram fé. E
foi muito engraçado, porque o diretor deu meu currículo, aí um dos garotos virou e falou assim, tá, em quantas escolas de samba você já saiu? Aí eu escorreguei, né? Falei, não, eu já trabalhei com Martinho da Vila, já fiz isso, já fiz aquilo. Não, você não está entendendo em quantas escolas você já desfilou, né? E aí eu, nenhuma. Aí foi babado, viu? Porque saiu bastante gente que era da comissão de frente, que não botaram fé no trabalho. Tivemos que remanejar a comissão de frente do Camisa naquela época. E meu primeiro desfile foi em 2001. Em 2004, foi a primeira vez que eu ouvi alguém na comunidade falar que a gente tirou 10, que não foi por sorte, era porque a gente trabalhava mesmo. Porque ainda levou 3 anos para as pessoas entenderem que eu estava ali para valer, né? Que não era sorte de principiante, porque esse universo da dança cênica, há 20 anos atrás no carnaval, ele era muito distante do carnaval. E aí as pessoas não colocavam fé, elas achavam que não, que era uma descaracterização, inclusive, né? Um pouco da minha não aceitação dentro do Camisa é porque quando eles pensavam em bailarina, eles pensavam em bailarina de sapatilha de ponta mesmo, com repertório do século XIX, né? E não como alguém que traz uma técnica no corpo que está ali para ser a serviço da dança, né? A técnica não é um fim, ela é um meio, né? E que o corpo está aí, que não era só essa técnica, tinham outras, né? E que aí a gente, a partir desse leque de técnicas, você elenca o que é melhor para aquele trabalho e traz para você fazer o trabalho, né? Não ia colocar. Tanto é que eu nunca vou esquecer, foram 3 frases as principais, assim, dos rapazes. Malandro não dança, escola de samba não é balé, somos da comunidade. Então foram as 3 coisas assim que me pegaram na curva. Eu falei, bom, deixa eu tentar entender o que é isso, né? E tentar entender o que era a comunidade. E entender que malandragem era essa, né? E que ideia de dança que eles tinham para falar que malandro não dança, né? E o preconceito em relação ao balé. E aí eu nem vejo como preconceito, mas eu penso que está muito ligado realmente a um processo de colonização, né? A gente tem as forças hegemônicas, esse mundo eurocentrado, esse mundo com força, que ele vai passando por cima da cultura popular, tipo, ó, um abraço, eu quero ganhar dinheiro, eu assimilo o que me interessa e isso vira uma máquina de gerar dinheiro para quem tem poder, né? Então, acho que é bem nesse sentido. E você ficou um tempo na X9 e hoje já está contratada por uma grande escola. Meus parabéns, Yáscara. Obrigada. Vamos começar um novo ciclo. Um novo ciclo. Meus parabéns, você merece, Yáscara. Ana, você começa o seu trabalho lá no Mestre Toca Música. Como que você começa o trabalho na dança? Você espera o enredo sair? Você espera definir o samba? Ou assim que você já tem algo concreto, você já vai trabalhando a dança deles interferem na dança? Como funciona isso? Aqui no Rio a gente não tem um padrão, né, em todas as escolas, então é muito de como, assim, gente, eu vou dizer como eu tô habituada, tá? O meu tipo de contrato, que eu não sei se é o normal de todo mundo, mas eu apresento um organograma para as escolas que me procuram, né? E aí eles aceitam ou não, graças a Deus sempre aceitaram, e então o meu trabalho começa um pouco antes da final do samba, um mês antes. Por quê? Porque esse casal precisa estar em sintonia, né? Então, mesmo antes deles trabalharem o corpo deles e a cabeça deles para o novo samba enredo, né? Porque o enredo, nessa altura do campeonato, eles já sabem qual eles vão trabalhar a sintonia deles, né? Eles vão virar um par, mesmo que eles já dancem há muito tempo, tá?
não é porque um casal já dança junto há 5 anos que eles não vão trabalhar isso, porque depois do carnaval eles entram de férias, eles ficam um período ali fazendo os trabalhos para a escola, mas aquela rotina pesada de dança, né, na escola de samba, no samba mesmo, do fim de semana, nas feijoadas, eles não têm mais. Então, acaba que a dança, gente, se a gente não treina, a dança mesmo livre, até ela se perde um pouco, por mais que ela esteja embutida naqueles corpos, né? Que essa dança deles vem da ancestralidade deles, né? Aquilo eu não sei fazer. Eu sempre falo, eu sou bailarina clássica, eu sei da pirueta andeora, eu sei da pirueta andedan, eu sei fazer fouetté, mas eu não sei girar como a Esquel. Não sei. Aquilo ali vem do corpo dela, eu não tenho aquele jeito, eu não tenho aquele poder de giro, eu não sei girar como a Laís, né, que é a porta-bandeira da Império da Tijuca. E eu não tenho que obrigá-las também a girar como eu, porque o balé clássico não está no samba, nem deve estar. Deve estar aqui no Rio, diferente de São Paulo, eu sofro um pouquinho de preconceito, sim, gente. Não é preconceito, eu não condeno, não chamo de preconceito. É como o Eric falou, uma resistência. Às vezes eles não conhecem o tipo de trabalho que a gente desenvolve. Então, eles já têm um pré-julgamento, né? Poxa, ela vai chegar aqui, vai modificar o giro da minha porta-bandeira, e não é assim, a arte não é essa, e tudo. E eu sou totalmente a favor dessa ancestralidade aí de movimento ser a coisa mais bonita que a gente tem no Brasil, assim. Então, quem sou eu para modificar? Mas, então, eles começam um mesinho antes, a gente corre esse processo da escolha de samba enredo, o enredo já está escolhido, eu não estou trabalhando ainda enquanto o enredo está escolhido, enquanto foi defendido, enquanto foi apresentado. Eu chego, o samba enredo vai ser escolhido dali a um mês, na Mangueira, por exemplo, em outubro, na Império é um mês antes, então eu já estou trabalhando com eles, livre, a parte funcional deles e a parte artística independente dos personagens que vão defender, né? A gente já vai trabalhando essa ligação dos dois, e aí o samba é escolhido, a gente faz uma coreografia para o samba ser apresentado no fim de semana, né? No próximo fim de semana depois da final, aí sim o trabalho começa. Então essa coreografia é um pouco mais simples, né? Mais livre, mais solta. Então eu faço em um mês, a gente já tem uma ideia ali de quais são os sambas que vão para a final, né? A gente já está no funil, então a gente pega ali uns 4, 5, já mais ou menos já vai encaixando alguma coisa. E aí na final, um deles, com certeza, né? Que já estão ali escolhidos. Gente, escolhido pelo povo, tá? Isso aí eu já tô no final do samba. Tipo, semifinal, tem, não sei, 6 sambas, quase, sei lá quantos sambas tem numa semifinal, nem me lembro. Porque eu fico assim, que eu odeio ter interferência. Depois eu sofro se não for o samba que eu programei. Então eu não fico muito presa, não. Para vocês terem uma ideia, eu nem sei como é a escolha do samba direito. Fala, Érico, você também? Eu também tenho esse negócio de eliminatória. Eu sofro, gente, então nem vou. Escolheu esse? Oba, que ótimo. Porque você se apaixona por um samba, aí chega na final, quando eu descobri o samba, eu não acredito que não é o samba que eu gostava. Eu não sou muito isso. Eu só ouço sambas, quando saiu o CD, aí eu ouço todos os sambas. Aí se apaixona, né? Porque são todos bons. Mais fácil. Para quem precisa criar, então, é pior ainda. E então, a partir do samba enredo, aí a gente começa uma agenda de ensaios rigorosa, assim, bem puxada. Eu vou progressivamente, né? Eu começo 3 vezes por semana, depois lá para novembro eles já estão 4 vezes, em dezembro, janeiro eles já pegam a madrugada ou não, que é o horário que a Mangueira vai desfilar, então a gente ensaia no horário que a Mangueira ou a Império da Tijuca vão desfilar. Se for 5 da manhã, eles precisam ficar acordados, porque, por exemplo, a Esquel aguenta mais a madrugada. O Matheus já é uma pessoa, o mestre Sala, porta-bandeira, nem preciso falar, né? Mas o casal da Mangueira. O Matheus é extremamente diurno.
Então, se eu deixo o Matheus acordar só no dia do desfile, primeiro que ele está num dia mais de tensão, né? E ele não vai estar preparado para aquele horário do desfile. Então, a gente faz um treinamento com o Matheus, com o casal, na verdade, para que eles estejam, que aquele organismo esteja mais preparado para encarar uma madrugada, se for o caso, ou então 11 horas da noite, como já aconteceu, né? Eu sou fisioterapeuta também, já trabalhei com esporte, então eu trouxe isso do treinamento do esporte, né, do treinamento esportivo. E no caso da Laís e do Renan, a mesma coisa. E aí a gente precisa encaixar isso também no dia a dia de cada indivíduo, né, gente? Porque, infelizmente, nem todo mundo consegue viver da arte, que era o certo. A porta-bandeira, ser porta-bandeira, eu sei que é uma condição artística, mas é uma profissão, né? Então, assim, as pessoas precisam entender que isso é uma profissão. Porque aqui no Rio de Janeiro, eu não sei se em São Paulo é assim, mas as pessoas falam, tá, você é porta-bandeira, mas você faz mais o quê? Não é fazer mais o quê? Essa é a profissão dela e é puxada pra caramba, sabe? Porque o ensaio dela é de madrugada, mas ela também tem um ensaio num horário normal. 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, sei lá que horas é. Que a gente está num lugar fechado, né? Trabalhando ali os dois, refinamento artístico e a parte física deles. Fora isso, eles também têm que cuidar do corpo deles. Então, eles também têm uma jornada de atividades físicas e psíquicas também, né? Que eles precisam cuidar. E a vida particular, óbvio. Mas, por exemplo, quando a gente fala... Isso é o grupo especial, que tem essa realidade, né? As escolas conseguem manter esses profissionais. A Série A, por exemplo, a Série B e as outras séries do Carnaval Carioca não tem essa mesma condição e, às vezes, não tem nenhum entendimento. No caso da Império da Tijuca, não existe esse suporte, né, financeiro para o casal o ano inteiro para suprir essa ausência deles em outros locais de trabalho. E aí a Laís, por exemplo, ela trabalha de 7 horas da manhã às 5 horas da tarde num escritório, e aí ela sai 5 horas da tarde, se alimenta e vai para o ensaio. E aí, gente, é que a vida real pega firme, porque como que essa criatura vai conseguir ensaiar no horário que a escola dela for desfilar? Não tem como, né? Então a gente abre mão, ela ensaia às 7 horas da noite, até porque já faz um trabalho de ter que acordar muito cedo para trabalhar, né? Esbarra aí no horário de desfile às vezes. Então tem essas duas realidades, entendeu? E a gente vai adequando de acordo com os indivíduos. E os parceiros também precisam entender a realidade do outro, né? No caso, o Renan pode ensaiar de madrugada, mas ele apoia a Laís, que não pode, né? Ele é muito parceiro dela, ele está sempre junto, assim como Esquel e Matheus também. Então, é isso. E assim a gente vai até a reta final do desfile. Quando chega próximo do desfile, eu quero que esse casal esteja tranquilo com essa coreografia, com esse samba, com essa dança automatizada, né? Que seja o mais natural possível, que eles já dancem sem precisar nem pensar, nem lembrar, que seja realmente uma apresentação bem natural e bem segura para eles, até porque na avenida aqui da Sapucaí tem milhares de riscos, tem a sujeira da pista, tem a chuva, porque é aberta, aí em São Paulo também, a pista é desnivelada. Então, gente, tem uma série de situações que já impõem um risco a uma apresentação de dança desse tipo, né? Então, eu preciso que eles cheguem bem, tranquilos, seguros, confiando um no outro. A gente também faz esse trabalho, eu faço esse trabalho com eles não ensaiam só a dança. Eu levo para fazerem várias atividades que contribuam, né? Algumas atividades que contribuem aí para a parceria ser mais... Ai, gente, estou sem vocabulário. Para ser mais justa, né? Para eles estarem sempre mais juntos, assim, e trabalharem bastante a confiança um no outro. Não sei se eu consegui responder. Oi? Você entra Se eu entro na avenida com eles? no desfile? É isso?
Sim, Isso. entro. Eu trabalho com eles e aí apresento também, né? Aqui no Rio, não sei como é em São Paulo. No Rio, num tempo atrás, tinha os apresentadores dos casais de mestre e porta-bandeira, que eram cargos bacanas, assim, eles eram muito elegantes apresentando, às vezes passava isso aí de família, essa coisa das famílias que se envolvem na direção das escolas, né? Tem uma raiz com a escola, mas com o tempo isso também foi, essas pessoas também foram morrendo, né? E os jovens não se interessam tanto por isso. E aí os coreógrafos acabaram ocupando um pouco esse lugar. Mas ainda tem, algumas escolas ainda tem, eu acho esse papel super bonito. Na Mangueira a gente não tem, então foi pedido que eu apresentasse. Na Império da Tijuca a gente tem o apresentador que vem, é uma apresentadora, na verdade, que é muito legal, que trabalha na harmonia da escola. Então nos ensaios de rua, que a gente tem ensaio de rua aqui, né, nos bairros, né, das escolas de samba, e nos ensaios de rua que acontecem na Tijuca, essa diretora de harmonia, né, uma das diretoras de harmonia, ela apresenta o casal de mestre sala e porta-bandeira para o público, e é super bonitinho. Mas no desfile, ela está trabalhando em outra função. Então, fica comigo também a apresentação deles. E eu acho que o coreógrafo tem que estar, né? É impossível não estar ali ao lado, passando segurança. Inclusive, eu sou um pouco chata, então, assim, eu não gosto que muita gente se aproxime do casal, porque no desfile, como eu disse, muitas coisas podem acontecer. O risco iminente assim, gigante para muitas situações. Então, quando eu centralizo a atenção deles em mim, fica mais fácil de atendê-los prontamente em qualquer problema que venha acontecer. E também eu isolo a falta de atenção deles um no outro, né? A gente faz um combinado, vocês só podem se olhar e olhar para mim, mais nada. Segue o fluxo, vamos embora, vamos desfilar. Então tem alguma personalidade, às vezes na avenida, né? Eles precisam apresentar a bandeira. Se eles não estiverem focados, eles não vão ver, gente. É muita coisa numa avenida para eles verem, né? Ou então já aconteceu, uma senhorinha fanzoca da Mangueira, mangueirense, assim, enlouquecida, e ela vem de longe, vem de um estado longe, eu nem me lembro, ela vem só para assistir a Mangueira, ela fica na beiradinha da grade, assim, num camarote, ninguém vai ver, né, o pessoal da harmonia nem sabe quem é, mas a gente sabe, porque às vezes foi na quadra e falou comigo, ou falou com eles, eu meio que fico ligada, então eu sinalizo, aí eles levam o pavilhão, enfim, é isso, eu vou sinalizando alguma poça, a gente entende a coreografia, entende o que eles precisam, né? Então, é fundamental que o coreógrafo, que passou esse pré-carnaval todo com eles, esse processo, esteja na avenida. Apresentando ou não, mas precisa estar ali para dar o suporte, não só mesmo técnico, né, de desfile, quanto também emocional, né? Sim. Somos 3 nesse processo. Então. Legal. Mas posso fazer uma observação? Pode. Mas, gente, fundamental, não sei como é São Paulo, vou falar um pouco do Rio, mas nós precisamos ser invisíveis na avenida. As estrelas do desfile são os desfilantes. A gente tem que ser, inclusive o pessoal da harmonia também. Eu sou invisível, não posso aparecer em nenhum momento da avenida. Apresento para o jogador e sumo, desapareço. As estrelas são eles. Só eu. E Áspera, a Ana lida com um casal, um homem e uma mulher. Você precisa preparar de 14 a 15 pessoas. Como começa essa confecção da coreografia de comissão de frente? Você prefere dançarinos profissionais, pessoas da comunidade, pessoas sem experiências? Como que você trabalha isso? Bom, vamos lá. Na realidade, não são 15 pessoas, às vezes são 20, são 25, né? Porque o número mínimo de pessoas para desfilar, segundo o regulamento de São Paulo, são 6, e o máximo são 15. Às vezes, o projeto exige um número maior de pessoas, porque você pode usar um tripé, um quadripé para fazer troca de roupa ou mudança de personagem.
Mesmo que você não tenha, é ideal que a gente tenha mais gente ensaiada, porque já chegou a acontecer de componente ter acidente de carro e parar numa CTI na véspera do desfile, Nossa, ou ter um problema de uma cólica renal gigantesca. Teve o ano do açaí na X9, no dia anterior do desfile, eram 3h30 da manhã, eu estava no pronto-socorro com um componente tendo uma crise renal, sem saber se ele ia poder desfilar no dia seguinte ou não. Então, a gente sempre tem alguém para cobrir numa emergência, o que é uma loucura, porque são pessoas que têm que saber um pouquinho de cada coreografia, né? E a gente sabe que se der algum tipo de problema nesse sentido, o dia anterior do desfile vai ser um dia de cão, porque a gente vai ter que, ao invés de descansar e se concentrar para o desfile, vai ter que estar ensaiando para essa pessoa estar, de fato, se apropriando daquele lugar. Porque uma coisa é você ensaiar fora do grupo e a outra é ensaiar com o grupo o tempo inteiro. Agora, o trabalho de coreógrafo de comissão de frente começa muito antes. Basicamente, se escolher um enredo, a gente começa a trabalhar. Porque a primeira ideia é com carnavalesco, né? Resolver como é que a comissão de frente vai entrar. Depois, a gente participa dos ritos, às vezes, de apresentação das fantasias nas escolas, onde a comissão de frente veste as fantasias, os pilotos, para apresentar para a comunidade. E acaba participando também da escolha do samba-enredo. Mas, como vocês bem falaram, a gente, ao longo dos anos, vai aprendendo a não se apegar, a ter uma relação lúdica com os sambas apresentados, e aí só focar no que ganhou, né? Porque, de fato, é muito frustrante quando você ouve o samba, que você fala, é esse que eu queria, né? Porque você vai montando já coisa na cabeça e aí ganha um outro que não tem nada a ver. Mas aproveita o poder de fala, e se tiver compositores aqui assistindo a gente, para lembrar que sempre é bacana ter na letra coisas que você pense um corpo dançando, né? Quanto mais abstração você coloca nas coisas, mais longe do corpo vai ficando, né? Ou mais caricata, tipo, ai, é o amor, ai, é a raiva, né? Então, assim, coisas mais palpáveis para se dançar, né? Então, aí, depois que resolveu, que escolheu o samba-enredo, que a gente vai começar a parte coreográfica. Normalmente, aí respondendo a sua pergunta, com o passar dos anos, eu fui tendo uma outra maneira de escolher componentes. Eu não abro a audição, eu trabalho na comunidade, eu dou aula de dança afro para a comunidade, minha base de treinamento é a dança afro, no geral, né? E aí, tanto bailarino profissional, amador, nunca fiz aula de dança, vai lá e vai assistir, vai fazer aula, né? Por quê? Às vezes a pessoa que vem do meio profissional, ela tem uma técnica, ela tem um trabalho de corpo, uma organização de corpo e uma consciência corporal fantástica para você trabalhar. Para você jogar uma coreografia, a pessoa pega de primeira. Mas às vezes ela não tem noção desse contexto onde ela está. Né? E não é só bailarino, não, às vezes até coreógrafo. Aqui em São Paulo eu já ouvi uma pessoa uma vez falar assim: por que eu tenho que parar minha coreografia para saudar o público e apresentar a escola? Né? Então, se a gente ouve uma fala dessa vindo de um coreógrafo, você imagina de quem não é. Porque, aparentemente, a comissão de frente parece um grande corpo de baile de uma escola de samba, uma companhia de dança de uma escola de samba. Só que não, a gente tem o fundamento, tem uma história a comissão de frente, né? Então, assim, muita gente apanhou ali para a gente poder hoje ser essa comissão de frente espetacular, espetaculosa que a gente tem, né? Então, tem todo esse lugar. E que, às vezes, o componente da escola, ele tem essa sacada do que é uma escola de samba, dessa história da escola de samba, de um envolvimento com a comunidade. Ele sabe que não é só uma apresentação,
mas que você está ali, você está representando ancestrais que ajudaram as comunidades a levar seus sambas para a rua, seus desfiles para a rua, né? Você está ali apresentando o trabalho de um ano inteiro, que não é só seu, você tem total consciência que andorinha sozinha não faz verão, que não adianta você tirar nota 10 e o resto da escola não tirar, né? Conheço Então, esse samba, tem muitas coisas que estão ali em jogo, que às vezes um bailarino que vem de fora de uma companhia de dança ou de uma escola de dança, ele não tem essa noção. Agora, como profissional da área, eu consigo preparar uma pessoa que não tem esse conhecimento corporal para o desfile. E, às vezes, muito mais facilmente do que fazer o caminho contrário. Alguém que é profissional, que tem uma agenda apertada, que está ali, que vem no espaço, no vácuo do ensaio, para fazer um ensaio, a entender o contexto, né? Porque a gente tem umas diferenças aqui de São Paulo e de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, os bailarinos, normalmente, eles recebem cachê, como a Ana Paula falou, o grupo especial lá é profissional no sentido de as pessoas vivem disso. Elas trabalham com isso, elas ganham para fazer isso. E aqui em São Paulo é um pouco diferente. Aqui os coreógrafos recebem, mas os componentes não, né? Às vezes, quando recebe, é uma ajuda de custo para pagar a condução ou um lanche. Inclusive, porque se for comparar os salários de coreógrafo de São Paulo com Rio de Janeiro no grupo especial, não dá para comparar, assim, é muito diferente. Tinha um colega do Rio falando, perguntaram para ele, o que faz você ficar assim, frustrado dentro do projeto? Quando você faz um projeto de 500 mil e você vai gastar só 100. Isso é uma realidade que não existe em São Paulo. Você não tem um projeto de comissão de frente de 500 mil reais. Lembra que o ano do Aladim, só o ensaio para ver se dava certo foi 120 mil reais. Incrível. Comissão incrível. Não é? Foi lindo, maravilhoso, mas, gente, para você usar esses efeitos muito tecnológicos, precisa de dinheiro. E aí, essas diferenças de investimento no Rio e em São Paulo, elas pesam, né? Então, ter a comunidade perto, você vai trabalhando com ela. Por isso que eu dou aula, porque é uma maneira de eu já ir preparando, né? E, para mim, é muito importante o caráter das pessoas, a integridade das pessoas, porque, às vezes, você tem um bailarino que é maravilhoso, mas ele tem 502 mil trabalhos e ele nunca está ali disponível para ensaiar. Ele está sempre atrasado, ele está sempre cansado, ele não sabe trabalhar em grupo, porque comissão de frente, nesse sentido, é diferente de casal. Casal dá umas tretas de vez em quando que a gente fica sabendo, né? Mas comissão são 15 nessa treta, para ser um corpo, a comissão de frente são 15 para ser um, né? Então, quando acaba o carnaval, às vezes a gente não quer nem se olhar, fica assim um tempo meio tipo, porque é muito tenso. Então, você tem esse período de fazer a aula, aí a gente monta a coreografia para a quadra, né? Indo aos domingos, normalmente eu divido o elenco para não ficar pesado. E aí, a coreografia de pista. Na coreografia da pista, que é a que vai para valer, que vai ser pontuada, a gente tem vários tipos de ensaio. A gente tem ensaio, que são ensaios fechados da equipe. Aí nós temos os ensaios no sambódromo. Depois nós temos os ensaios que a gente chama de limpeza. Na realidade, são ensaios para burilar a execução dos movimentos, de maneira que eles tenham um alto índice de qualidade. E de igualar, de sincronismo, né? Então, é muita coisa. O mês de janeiro a gente sai de segunda a segunda, de 3 a 5 horas, né? Então, quando a gente chega na pista, a gente já chega... E aí, como coreógrafa, você tem que dosar tudo isso, né? É a psique dos bailarinos, é o projeto, às vezes aquilo que foi conversado com você no começo sobre financeiramente para investir na ala, já não é mais a mesma coisa, né? A roupa que às vezes não fica pronta do jeito que você quer, enfim,
Tudo, até chover na pista, como 2014, que eu nunca peguei uma chuva daquela na vida. Porque você olha e fala, você não tem o que fazer, você não tem que xingar, você não tem com quem brigar, você não tem nada. E você sabe que... Acontece. Então, é bem tenso, assim, bem tenso. E nessa relação com eles, como você lida com as vaidades? Porque um grupo aí pode chegar até 25 pessoas, sempre tem uma vaidade. Como é que você lida com isso, Yaska? Eu acho que já é uma escolha, eu procuro pessoas que saibam trabalhar coletivamente. E eu falo que para mim não interessa a estrela, me interessa a constelação. Então, se a pessoa quer ser uma estrela, ela está no lugar errado. Ela tem que trabalhar em grupo. Porque, basicamente, se ser comissão de frente, é você só ouvir o coreógrafo falar as tuas não qualidades, te apontar erro o tempo inteiro. Né? A minha função ali não é elogiar, eu posso até elogiar depois, mas até chegar no desfile, é só apontar erro, porque não pode ter erro. A gente tem que sair com nota 10 e tem que chegar do outro lado da pista com nota 10. E para isso eu tenho que te observar e saber quais são as suas fragilidades psicológicas, físicas, desde o fortalecimento do teu corpo até a tua psique, sabe? Às vezes interferir, olha, esse namorado que você tem, olha bem, não é uma pessoa, não está legal. Então, você é meio psicólogo, é meio coreógrafo, é meio preparador físico, né? Então, é uma figura que vai... É mestre de cerimônia, né? É tudo junto. Assim. Nossa, puxado, hein, Yaskra? Aninha, vaidades, como você lida isso com os casais? Olha, assino embaixo em tudo que a Yaskra falou, eu passo por isso também, viu? A gente tem os guardiões aqui, né? Então, às vezes, ao invés de um casal, eu tenho que lidar com um grupo de 16, mais um casal. Aí, gente, é uma alegria, porque são muitas pessoas envolvidas, a gente precisa cuidar de tudo. Com casal é mais ou menos a mesma coisa, só que potencializa isso, porque são os dois. Eu acho que não diminuindo o peso de nenhum segmento, todos os segmentos são igualmente importantes e cada um tem uma característica, né? Por exemplo, a bateria com 200 componentes, imagina o que não passa um mestre de bateria, né, e seus diretores. Então, o que não passa uma diretora de baianas, né? São senhoras desfilando com aquele peso todo. Então, assim, uma escola de samba é um corpo só. Nós todos fazemos parte dele e eu não gosto de desmembrar ninguém. Para isso, a Mangueira e a Império da Tijuca também, mas muito mais a Mangueira. A Mangueira é uma escola muito diferente. Outros coreógrafos de casal até me perguntam, nossa, mas você participa de reuniões? Participo sim, porque a Mangueira, graças a Deus, é uma escola que dá muita voz às mulheres, né? Muito pelo passado dela também. Ela é a comunidade dela. A Mangueira as pessoas são a Mangueira, né? A Mangueira é uma instituição, mas ela é a comunidade dela, são as pessoas que fazem a Mangueira. Então, isso a gente vive no dia a dia. E quando a gente está lá debatendo isso em reunião, a gente fala da escola toda e não de um segmento. Mas aí, voltando para a pergunta, eu já falei aqui demais um pouco disso, voltando para a sua pergunta, eu lido com estrelas, né, gente? Estrelas únicas do carnaval. São estrelas, eu também não estou falando de outro carnaval, que um é mais conhecido que o outro, nada a ver isso. Graças a Deus, eu quero mais é que as escolas de samba tomem um mundo, como elas andam tomando, né? Todos os estados brasileiros e todos os países, eu fico super feliz. Mas o negócio deslanchou por aqui há anos atrás, né? Então, como a Yaskra falou, a gente ainda tem uma diferença. Eu espero que vocês em São Paulo cheguem a essa realidade, porque é merecido e é necessário, né? Os valores, os bailarinos ganhando, porque trabalham o dia inteiro, têm esse compromisso de chegar lá para ensaiar, merecem ganhar. E assim como os casais Mestre Sala e Porta-Bandeira, eu não sei qual é a realidade financeira daí, mas daqui eles são verdadeiras estrelas e tem que ser mesmo.
eu vou defender isso com unhas e dentes, porque entrar naquela avenida como Mestre Sala e Porta-Bandeira é muito difícil, carregar uma fantasia daquela é muito difícil, valorizar a sua própria arte, entender você como uma artista e gostar disso e defender isso na avenida é lindo, mas ao mesmo tempo você vem com essa cruz tão pesada de ser julgada pela sua arte, pela maneira com que você dança, né? E ainda dividir isso com o olhar do carnavalesco, porque aí eu não sei como funciona, mas aqui a nota é dividida. Então, o 10 é dividido entre técnica de dança e obrigatoriedades, que a dança é muito subjetiva, né? Mas a fantasia. Então, assim, gente, eu acho complicadíssimo, uma responsabilidade muito grande para duas pessoas suportarem, né? Então, é óbvio que eles têm um entendimento de quem são eles, de que artista, qual é a grandeza da arte deles, e eu ainda, se eu puder, eu ainda incentivo a ter essa noção, porque também é comum você encontrar aqui no Rio de Janeiro a porta-bandeira que carrega uma comunidade inteira naquela simbologia ali que ela gira, ela não acreditar na importância dela enquanto artista, sabe? Isso é triste demais, porque é uma arte tão rica, né, para nossa cultura popular, é o que um estrangeiro compra. Outro dia eu ouvi falando, a Helena Teodoro disse que se o samba tivesse sido inventado pelo alemão, se a dança de Mestre Sala tivesse sido inventada pelo francês, teoricamente estava todo mundo aí dando dinheiro, botando na novela da Globo, sabe? Porque iam comprar a ideia, mas como é nosso, né, como veio da África também, as pessoas acham que não merece tanto. Enfim, essa é uma outra história muito grave, muito séria, muito longa, mas voltando para o assunto, eu injeto mesmo, se eu puder, esse poder que eles têm enquanto artista. E isso vai ter um momento que esse ego vai dar uma aparecida, né? Se ele não for prejudicial para essa equipe, para essa parceria ali de Mestre Sala e Porta-Bandeira, se eles só valorizarem a arte dele perante as demais, né, junto com as demais, conseguirem entender que são estrelas mesmo e se posicionarem assim e exigirem um tratamento, porque eles também precisam, gente. O sambista é muito maltratado em eventos por aí. Então, assim, o sambista não só Mestre Sala e Porta-Bandeira, o sambista precisa exigir um tratamento com ele. Ele é uma estrela da nossa cultura. Então, se isso ficar aí, tá valendo. Agora, quando foge um pouquinho, a gente, vamos aqui, calma aí, tá interferindo aí no seu trabalho, né? Se liga, mas aí eu vou voltar lá na fala da Yáscara, que tudo vai depender do caráter da pessoa, né? Então, num terreno onde o caráter impera, dificilmente o egocentrismo vai reinar, né? Não tem como, assim, não vai crescer, né? Vai ser só vai ser uma valorização, uma preservação da sua arte e de você, né? Da pessoa, do indivíduo. Então, eu posso dizer aqui para vocês que com os 3 casais que eu trabalhei, aliás, com os 5, porque eu já trabalhei com 2 casais que são segundos casais também, da Unidos de Padre Miguel e da Mangueira. Eu não vi nada disso acontecendo, graças a Deus, não precisei passar por isso, mas já enfrentei outros tipos de problema, assim, bem graves também, às vezes interferência de fora, e acho que ela falou no começo dela, no carnaval, que as pessoas desconfiavam. Os casais passam por isso nas escolas, não da direção, tá, gente? Porque a direção contratou, né? Então, teoricamente, não desconfia. Mas a comunidade, uma comunidade forte, como a Mangueira, por exemplo, não é uma comunidade que cobra. E ela cobra, gente, no olhar, tá? Quando não fala, né? Mas você chega, ela faz assim, ó. Quem é essa menina? O que essa menina está fazendo aqui? Então, assim, o primeiro casal, em 2014, sofreu uma pressão externa muito grande, sabe? E se não fosse o entendimento deles do papel deles diante da escola e diante do samba, provavelmente eles teriam cedido aquilo, entendeu? Porque foi pesado, foi grave, e eles
aguentaram firmes e trabalharam firmes também e fizeram um desfile, não pontuaram da maneira que queriam, óbvio que todo mundo quer o 10, né? Fizeram 9.9, 9.9, 4 vezes, quer dizer, ajudaram a escola deles, não é uma 9.9, a galera se acaba. Calma aí, gente, não é uma nota absurda, entendeu? É um detalhe no julgamento. Então, foram bem para primeiro ano do casal, mas aí a Mangueira compreendeu que não é, para você ver o tipo de comunidade que a Mangueira é. Essa nota não fez com que a comunidade ficasse chateada. Eles entenderam que aquele casal, primeiro que eles botaram uma postura, e segundo que eles trabalharam arduamente. E é isso que a comunidade quer ver. Quem está segurando o meu pavilhão? Está levando a sério? Está lutando por mim? Está indo com honestidade, sabe? Tá indo para a avenida com dignidade, segurar a minha comunidade, né? Espalhar aquele amor pela comunidade. Então está valendo. A comunidade foi, ó, e abraçou. Então eu acho que o egocentrismo, ainda não passei, já vi acontecer com outras pessoas, já vi acontecer também, aí eu vou pegar aqui uma licença Yaskra e vou falar que, assim, às vezes a conduta de comissão e de casal é uma batalha, às vezes, de ego, assim, que é complicado para as escolas. Isso eu já vi acontecer em alguns lugares. E eu acho que não é por aí. A gente precisa ter um entendimento da escola como um todo. Somos segmentos, né? É uma minhocona. Se partir a minhoca, não vai dar certo, gente. Ela vai morrer. Então, a gente tem que se ajudar, tem que um ser parceiro do outro mesmo, trabalhar junto, entender, ouvir. E eu acho que é isso. Não sei se eu consegui responder. Falei demais, né? Não, foi ótimo. Aninha, tem alguma pergunta para fazer para a Yaskra? Eu queria que você me contasse como é a condução aí do trabalho com o casal de mestre sala e porta-bandeira e comissão de frente nos desfiles de São Paulo, que eu sei que a dinâmica é totalmente diferente, né? Eu tinha até vontade de assistir um desfile lá ao vivo, mas estou sempre trabalhando, não dá. Mas eu queria que você me explicasse um pouco de como funciona o processo para o desfile entre comissão de frente e casal de mestre sala e porta-bandeira. Por favor. Eu ia exatamente, se não falasse nada, eu ia ficar nesse assunto, né? Porque, acho que assim, a primeira coisa, eu fico pensando um pouco no quantos artistas do samba, que estão no samba e que vêm de fora do samba, eles de fato abraçam a escola de samba e a cultura com o coração aberto, assim, traz isso para a sua vida, transforma a sua vida, né? E o quanto tem artistas que fazem da escola de samba um pedestal para continuar aparecendo na mídia, né? Então, quando você abraça a escola de samba, eu gosto de pensar a escola como um corpo. E aí, o casal de mestre sala e porta-bandeira, para mim, são a alma da escola. Então, não tem sentido você querer apagar a alma, você querer se sobressair mais do que a alma. Às vezes, tem um pessoal que às vezes não entende, por exemplo, a primeira dama de uma escola de samba é a porta-bandeira. Não é a mulher do presidente. Com todo respeito, uma mulher de presidente que vai fazer um trabalho social maravilhoso, que está ali, que está ajudando a comunidade. Mas a primeira-dama, para quem é da tradição, é a porta-bandeira, porque cabe a ela estar ostentando aquele pedaço mágico de pano. E que quando essa dança acontece, né, passado, presente e futuro dessa agremiação estão ali. E que cabe a ela estar executando essa dança e o mestre-sala está ali cuidando para que ela possa trazer essa magia, porque é um ato mágico, é uma dança de magia. Me lembra muito, dentro do candomblé, a dança de Oiá e Ançã, que vai falar de ancestralidade, que vai falar daqueles que já partiram, mas que, sabe, que está ali, que é magia, que é levando as coisas ruins embora, né? Então, eu não vejo sentido em você atritar com o casal. Então, essa é, assim, minha opinião pessoal. Agora,
acho que tem critérios de julgamento no Rio e São Paulo que são bem diferentes, porque no Rio parece que tem uma coisa que é ligada a impacto dentro da comissão de frente. E aí, até que o mestre Dionísio estava falando isso outro dia, acho que foi o Laíla, quando ele tira o casal de perto ali da bateria e traz para trás da comissão de frente, começam a haver esses embates, porque você tem uma comissão que de cara pede um impacto, e você tem um casal que é a alma da escola, então começa a tritar, né? E aí a Vivi comentou alguma coisa sobre os batuques e tal, eu falei, nossa, mas tem essa lógica do casal estar perto do batuque, do coro, né? Porque aí é levantar essa poeira, essa ancestralidade, esse terreiro. Agora, aqui em São Paulo, depois que começou, assim, eu acho que a gente atravessou um momento muito engraçado, que foi meio de trazer os tripés e quadripés do Rio de Janeiro para cá. Só que para vocês funcionam aí, porque vocês se apresentam para o jurado, e a gente não, a gente desfila o tempo inteiro sendo julgado, né? Então, o quadripé, por exemplo, para a gente, funciona para o jurado, ele não vai ver o casal chegando, ele vai ver quase na frente, o casal passou, você coloca as baianas atrás, você não vê mais casal. Então, você diminui o tempo do casal ficar exposto e perder nota. Eu, particularmente, não tive problema, assim, com o casal. Só uma vez que, assim, que colocaram guardiões que queriam dançar tanto quanto a comissão de frente, que falei, gente, não, pera, guardião tem que guardar casal, e se vocês fazem muitas evoluções, e isso não foi montado junto, vai criar um buraco. E aqui em São Paulo, hoje, se a gente se distancia do casal, a gente é penalizado, né? Mas, fora isso, a gente se conversa, porque são processos diferentes coreográficos, né? São bem diferentes. Mas a gente tenta conversar de maneira, deixa eu ver a sua coreografia, tá? Ok, vamos ver. Então, se for colocar o guardião, como é que a gente pode trabalhar com os guardiões de maneira que, quando a comissão puxar um pouco, os guardiões irem um pouco para frente, estão ali guardando o casal, mas não abre esse buraco. Então, a gente sempre conversa, assim, né? Isso comigo, porque eu acho tão legal que eu fui fazer o curso na MESP-BESP, né? Então, eu não sou porta-bandeira, obviamente, mas eu sei como é esse pensamento, né? Entender como é que é esse pensamento dessa dança, de como é que você está na pista com essa dança, como é que é o teu ganhar a pista, né? Então, nesse sentido. Mas isso que você falou da comunidade, por exemplo, é muito engraçado. Eu lembro que uma vez eu estava numa escola e estava a apresentação de uma porta-bandeira que estava chegando à comunidade, e aí ela fez xenê, 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 passo, passo, soteval. Aí eu fiz assim, ah! Aí também foi a única vez que ela fez isso, nunca mais, né? Ainda bem. Mas é esse lugar mesmo que a gente estranha, né? Que você fala, opa, peraí. Deixa eu completar uma coisa aqui, Áscara. Posso, Eric? Vocês não pode? Pode. Vocês não ensaiam juntos aí? Comissão e casal? A gente ensaia. Nossos ensaios de Anhembi, eles normalmente são juntos. Entendi. Então, são mesmo dia, casal e comissão. Só que, como são 5 ou 6 ensaios, nem sempre a gente consegue pensar enquanto andamento. Porque, como a gente não para o tempo inteiro, então, às vezes, eu estou muito preocupada com a evolução. Sim. Porque a evolução da escola quem ainda sou eu. Sim. Então, né? Então, muitas vezes a gente está acertando questões ali do espaço. Entendi. E aí, no final, diversa condição. E às vezes acontece de desencontro mesmo. Quem está acompanhando o casal esquece que a gente está junto e aí para corrigir o casal. Aí a gente foi embora. Ou às vezes eu pego e falo assim, ai, gente, hoje não vai rolar, tem muita coisa para fazer na comissão, vão vocês na frente porque eu vou parar com a comissão, senão também atrapalha o andamento de vocês e eu sei que vocês precisam ter fôlego para chegar até o final e saber
os pontos mesmo de respiro na pista, né? Porque as pessoas não têm essa noção, né? Quem olha acha que é tudo assim, mas não, tem lugar que você respira. Obrigada. Aqui a gente tem um trabalho muito próximo, sabe? É da comissão, não tem como. Então a gente ensaia junto, chega dezembro, chega janeiro, fevereiro, a gente está na avenida sempre junto. Porque o tempo, eu não sei quanto é o tempo aí do desfile de São Paulo, mas aqui é muito, muito rápido, né? A gente tem pouco tempo de avenida e a escola é muito grande. A Mangueira, por exemplo, coloca hoje magra 3.000 componentes, mais de 3.000 componentes, né? Mais 6 carros, então, para passar em pouco tempo. Então, a gente precisa estar bem alinhadinho. Então, a gente acompanha muito o processo da comissão e a comissão também acompanha o nosso, que é uma coisa boa para frente da escola, né? Mas precisa de um entendimento muito bom, gente, também, porque o processo coreográfico, inclusive, é muito diferente, né? É muito diferente, né? O tempo de construção, entendeu? É muito diferente. Porque mesmo que você não pare, aqui em São Paulo, que seja o cortejo, né? Tem a parada, porque você vai apresentar o pavilhão para o jurado, minimamente para o jurado. Aí sempre tem algumas pessoas que são autoridades, ou que são queridas que você mostra. Então tem. Isso. Então começa ali desse início, né? Agora, aqui, por exemplo, a pista, a gente tem pontuação, a cabine 2, a comissão, e a 3 que está na frente, casal. Aí a 4, aí 4 e 5 também, comissão de frente, casal. Depois a gente tem cabine 6 e 7 também. E aí, para a gente, é super barra pesada, porque se o casal está atrás da gente, normalmente, quando a gente está na cabine 6, está no recuo de bateria. Então, se não tiver bem ensaiadinho, dá ruim para os dois, porque a gente está embaixo dos jurados e eles também. Aí eles têm pontuação na 8 e a gente tem na 10. São as únicas cabines de saída que a gente tem pontuação diferente. E a gente está sempre ali um pouquinho. Manda a sua pergunta, se tiver. Assim, como é que é o processo de pensar a coreografia do casal, né? Vocês, além de tirar elementos do samba de enredo, como é que vocês pensam essa construção? Então, quando o samba é escolhido, a gente bate um papo com o carnavalesco para descobrir a fantasia, né? Aqui o Leandro segura a fantasia, que é o carnavalesco da Mangueira. Ele segura mesmo, gente. Ele guarda essa fantasia, ele é o último a entregar. E aí sim ele convida o casal, né, para conhecer a fantasia e para contar um pouco sobre o desenvolvimento dessa fantasia, né, para defender essa fantasia para o casal. E aí eu também estou junto deles e a gente entende o que o carnavalesco pensou, né, toda a história que ele quer contar com aquela fantasia. E a partir daí a gente cria entrada, algum movimento que aqueles personagens precisam ter, mas sem ficar caricato demais, né? A gente precisa ter o cuidado com essa caricatura, com aquela coisa meio de cinema mudo, né? O céu, o mar, o chão, as coisas meio assim, porque eu nem... Enfim, respeito quem gosta, mas eu acho que nem é o papel do mais sólido da porta-bandeira fazer isso, né? Então, a gente compreende a fantasia e tenta buscar um movimento dentro do tradicionalismo mesmo do bailado, né? O que a gente pode encaixar ali? Então, é sempre buscando na história do mestre sólido da porta-bandeira, né? Nos seus antepassados e na ancestralidade dessa dança também. Então, a Esquel, por exemplo, trouxe à tona em 2015, que falava nas mulheres, né? Ela trouxe
um V da Vitória, da Neide, eu acho. Gente, me perdoe se eu estiver falando aqui a porta-bandeira errada, mas ela pede autorização até para o filho da porta-bandeira, de uma ex-porta-bandeira da Mangueira muito importante, e aí ela coloca isso na coreografia. Parece uma bobagem esse movimento, mas esse movimento traz uma riqueza, né, cultural aí da história dessa comunidade, das pessoas importantes para a Mangueira, né, essa simbologia tremenda. Então, são esses detalhes que o mangueirense vai olhar e vai, meu Deus, que bom que não estão sendo esquecidos, entendeu? E é o que ela também valoriza muito, eu acho lindíssimo isso, por isso que eu falo que eles são meus professores, porque eu aprendo muito com eles. E aí a gente pega esses detalhes, né? O mestre Sala também vai buscar nas referências dele dentro da sua escola, ou então nas referências de vida mesmo, né? Movimentos e passos que ele julga importantes, que combinem com aquele enredo, com aquela fantasia, com aquele personagem. Então existe sim uma reunião para defesa de personagem, existe pesquisa, existe escolha mesmo. A gente tem vários encontros para colocar na mesa mesmo, e uma coisa, uma audição com os dois. Eles jogam ali todo o repertório que eles gostam de fazer, que eles querem fazer, uma coisa nova, ou o repertório deles, e a gente vai construindo. Esse ano não dá para usar esse, porque não tem nada a ver com o seu personagem, né? Pô, você é índio, vai ficar fazendo firula com a mão? Não dá, entendeu? Então a gente vai construindo isso sem ser caricato ou muito cênico. A Mangueira esse ano tem até uma coisa muito interessante, porque ela foi penalizada por ser cênica demais. Eles usaram que a Mangueira teatralizou muito na apresentação dela, né? Mas olha a dificuldade, eu acho que faltou um pouco de... Gente, eu não estou criticando julgamento, como eu falei, que eu respeito demais. Mas, assim, como que a Mangueira, a Estação Primeira de Mangueira, ia dançar com Jesus, que o Messala era o Jesus, era o Jesus, a pessoa, imagina. E ela é Mangueira. Aí me explica como que eu boto Jesus beijando Mangueira, sendo o namorado da Mangueira, porque tem essa questão do enamorar e tal. E aí tinha que ser uma coreografia assim, que você entendesse o respeito daquelas duas pessoas ali, né? Tanto a instituição que carregava milhares de vidas e simbologia e toda uma tradição histórica, e uma personalidade que é a mais importante da humanidade. Então, assim, foi feito esse estudo, foi feita essa defesa. Se vocês puderem, depois assistam e me digam o que vocês acharam. Mas, assim, você é capaz de reparar esse respeito através de alguns gestos. Então, quando ele dá a passagem para ela, toda a obrigatoriedade de mestre Sala e porta-bandeira, da técnica deles, estava ali, contida naquela apresentação. Mas também tinham movimentos de respeito e de um encontro, tipo, do espiritual com a comunidade, entendeu? Então, do sagrado, né, feminino, do sagrado masculino ali, da humanidade, tudo com a comunidade, com o valor histórico da humanidade, com o valor cultural daquela instituição, daquela comunidade. Então, assim, por mais que as notas não favoreceram a escola, eu fico muito triste, porque a gente quer ajudar a escola, né? A gente está ali cumprindo esse papel. Eu fiquei muito arrasada, mais que o casal. Eles entenderam, eles estão tão bem emocionalmente na posição deles enquanto artistas e profissionais da escola. Eles estavam tão bem preparados que eles conseguiram lidar muito bem com o julgamento. Eu conversei com eles, eles estavam bem, eu fiz... Não foi, imagina, eles não entenderam, uma coisa tão difícil. Então, assim, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz de ter recebido essa missão junto com eles aí, né? Que eu acho que ninguém mais vai ver isso na avenida, um Jesus dançando com a comunidade, né? Então, ok, as notas passaram, mas a gente é muito orgulhoso desse trabalho, porque foi feito com total respeito e atenção. Então, o processo é mais ou menos esse. Existe a defesa com o próprio carnavalesco, o que ele espera, o que ele quer, o que ele acredita naquela história, né, naqueles personagens.
Também existe o ateliê, né? Eu acompanho o casal em todas as provas de roupa. Eu me meto, que eu sou totalmente sem vergonha. Eu me meto com os carnavalescos, eu me meto no ateliê, eles me dão aquele, sossega, que eu que mando na fantasia. Mas eu acho que a gente vai, eles me escutam também, mas eu entendo que é o trabalho deles, né? A gente às vezes fala, não pode mudar esse negocinho aqui para dar uma... Aí eles, não, né, gente? Isso aí é a minha visão e tudo, mas eu tenho uma boa conversa com eles, graças a Deus, tanto na Império da Tijuca quanto na Mangueira. E trabalhar com o Leandro, principalmente, é muito prazeroso, assim, quando ele explica uma fantasia, eu já falo, meu Deus, que honra poder participar dessa construção de carnaval, porque ele realmente tem uma visão artística, né, absurda, assim, do Brasil. Ele é um cara que ele valoriza a nossa cultura, e isso é maravilhoso de poder presenciar. E o Gui, lá da Império da Tijuca, também foi ótimo, me ouviram muito o casal também. Então, a gente faz, o processo de construção é esse, a gente chega na avenida com ensaios de fantasia exaustivos, né? Eu queria mais, o casal também queria, mas a gente entende que por segurança é uma roupa cara, né? Uma roupa muito cara, para transportar essa roupa precisa de segurança, precisa de um lugar adequado, pessoas para montar, senão a gente estraga. A gente queria ensaiar mais com a fantasia, mas não dá, mas mesmo assim são uns 5 ensaios de fantasia até lá, e esses ajustes aí artísticos, né, para que não fique caricato, mas que fique harmônico com os personagens, que consiga ajudar a escola na defesa do enredo. Espero ter respondido, não ter fugido muito. Não, foi lindo. Manda um beijo pro Guia, que já esteve aqui na nossa live. Ele é um querido, né, alguém? Ele esteve aqui conosco, pessoa maravilhosa. Meninas, estamos chegando no nosso fim, infelizmente, foi uma live maravilhosa. Yáscara, um recado para todos os amantes do Carnaval de São Paulo, amantes do Carnaval do Brasil, para nós sobrevivermos essa pandemia, que passe logo. A voz é sua, Yáscara Manzini, muito obrigado, sua presença foi maravilhosa. Eu que agradeço o convite, uma delícia essa prosa, uma delícia conhecer a Ana Paula, conhecia de nome, aí hoje pessoalmente pela tela, né? Gente, é isso, vamos torcer para todos podermos ser vacinados, para em fevereiro do ano que vem a gente poder estar na pista. Gente, é muito sério, usem máscara, lavem as mãos, passem álcool nas mãos, fiquem em casa se possível, saiam só para o necessário. Vamos tentar fazer o possível para a gente poder ter carnaval ano que vem, né? Então, de coração, se cuidem. Hoje a gente soube já de pessoas da comunidade da X9 que foram embora nesses dias, assim, é muito triste a gente saber que a gente está perdendo uma escola de samba por dia no Brasil, na quantidade de pessoas que estão morrendo. Então, sambista, se cuide, a gente quer você vivo para desfilar, ou em São Paulo, ou no Rio, ou em qualquer lugar do Brasil, mas se cuide, tenha amor à sua vida, tenha amor à vida da sua família e da sua comunidade, se cuide. Obrigado, Yáscara, você é uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, eu que agradeço pela presença, você que já esteve em eventos do Amantes do Carnaval no passado, um evento que foi lá na X9, e você é muito querida aqui pelo Amantes do Carnaval. Ana, com você, Aninha. Então, gente, eu tive o maior prazer do mundo de estar aqui nesse domingo à noite com vocês, como eu falei, a gente levando palavras mais leves aí para todo mundo que está em casa, né, nesse momento, e acho que ela lembrou, uma escola de samba por dia, gente, é muito triste. E um ano depois de que isso tudo começou, eu achei que a gente já pudesse ter uma tranquilidade maior, né, retomando os empregos, a nossa vida, e pelo contrário, parece que a gente está
andando para trás. Mas com a vacina, eu espero que a gente tenha um gás aí, né, de vida mesmo, um sopro de vida para a nossa população, que já era tão sofrida, né? O Brasil sempre foi tão sofrido e agora parece que a gente está achatado. E o que eu posso dizer aqui para quem estiver acompanhando ou quem for assistir em outro dia é que eu sei que está difícil, eu passo mesmo. Nós estamos imprensados contra um vírus e a falta de emprego. A gente precisa realmente ganhar o dinheiro, né? Eu entendo. Ninguém está sozinho nisso. Eu também estou passando por isso. A gente precisa trabalhar. Mas se cuidem, não é a hora de... Eu sei que muita gente pensa, mas eu já saio para trabalhar, qual é o problema de ir ali na festinha do meu amigo e tudo? Não vão, fiquem em casa, só assim, nesse momento que a gente pode se ajudar quem está do nosso lado, ajudar os nossos empregos, ajudar as famílias que estão sofrendo, a nossa também, proteger a nossa família, né? Então, máscara se precisar sair. E escolha ficar em casa, vendo lives, Netflix, o que for, lendo um livro, curtindo a família, o cachorro. Se estiver sozinho, vá aprender a bordar, fazer qualquer coisa. Mas prefira ficar em casa nesse momento. Eu espero estar com todos vocês no carnaval do ano que vem, felizes, curtindo que a gente venceu isso tudo e que essas mortes parem, porque é muito triste pensar que tantas famílias estão passando por isso nesse momento, né? Não dá para a gente ser feliz, mas eu agradeço pela oportunidade de estar aqui tendo uma conversa leve para quem, de repente, está passando um aperto em casa, e de qualquer natureza que seja, tá? Um beijo, fiquem seguros, Deus abençoe a todos. Peraí, Aninha, não vai embora não. Queria contar uma curiosidade, Gáspera. Eu confundi a Aninha como coreógrafa da Comissão de Frente na Império da Tijuca. E a hora que ela me falou que era a coreógrafa da Mangueira, eu falei, nossa, que honra! Foi engraçado, porque ele falou, é porque eu vou falar com duas coreógrafas da comissão de frente. Eu falei, querido, desculpa, mas eu sou de casal. Ele, eu falei, eu trabalho com a Império da Tijuca, sim, mas com casal, Laís e Renan, e com a Mangueira, com a Esquel e com o Matheus. Ele, então que ótimo e tudo. E acabou que eu vou até, Eric, te agradecer, sabe por quê? É uma profissão relativamente nova, né? E que, infelizmente, como eu disse a vocês, existe um pouco de resistência. E eu te agradeço muito por ter seguido comigo. E duas mulheres, né, uma de comissão de frente, outra de casal, que podem contar um pouco aqui dos seus processos de trabalho e em eixos de estados diferentes também, que eu acho que foi até mais rico, né? E eu te agradeço por ter seguido e eu poder contar mais um pouco da minha profissão, que é ainda nova para muita gente. Muita gente não conhece coreógrafo de comissão de casal de mestre e porta-bandeira, e muita gente ainda resiste à nossa presença com os casais. Então, eu te agradeço imensamente por ter seguido com essa agenda. Foi ótimo conhecer a Yáscara e estar com você também, Eric, mais uma vez aí. Obrigada. Agradeço muito, Aninha. Agradeço de coração. Foi uma honra. Obrigado mesmo. Obrigada a você. Certo, porque super lá nas origens era tudo junto, né? Você tinha porta-estandarte e baliza de pau. Aí depois que vai surgir comissão de frente, e essa figura do baliza, ela vira mestre-sala. E gera também a comissão de frente que vai proteger a escola, né? E o porta-estandarte vira porta-bandeira, né? Então, a gente está aqui, está junto. Tá junto, tudo né? junto e misturado. Foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu agradeço vocês, duas mulheres incríveis. Obrigada, Eric. Beijo para todo mundo. Porta sempre aberta. Yáscara, mora no meu coração. Obrigado mesmo. Quando estiverem no Rio, me avisem. Você também, vindo para São Paulo, está convidada a tomar um café e conhecer todas as quadras aqui, Ana. Oba! Vou amar. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Yáscara,
Beijo no seu coração. Obrigada, Érica. Amei, viu? Muito, muito obrigada. Beijos. Fique conosco. Tchau, tchau. Tchau. E assim terminamos a nossa live, uma live maravilhosa. Hoje até estendemos um pouco. Mulheres incríveis, uma live que nós tivemos bastante conteúdo, diferenças de carnaval, e isso foi muito importante. Então, agradeço a todos que estiveram aqui, a Ana Jupaz, Jorge Freitas estava aqui conosco, Miguel, tivemos também aqui o Giannis Pantola, um beijo para a Lu Barroca, um abraço para o Wendel Oliveira, perdão, Wendel, não consegui fazer sua pergunta, me desculpe. A Catiúcia Oliveira também esteve por aqui. Um beijo no coração de todos. Marisa, Roberto Rolim também esteve por aqui. O Wellington também esteve por aqui. Também um beijo, Wellington. Um beijo para vocês. Um beijo no coração de todos que assistiram. Fiquem em casa, usem máscara, se protejam. Como a Yáscara disse, estão falecendo uma escola por dia. E se cuidem da sua família, que todos tenham uma semana maravilhosa. Estamos aqui também com o Felipe Cruz, nosso presidente, Vanessa Leme, um beijo no coração de vocês. Boa semana e até domingo que vem. Fui!